Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou o Danilo Rattori e vencemos, finalmente, um alívio. Foi sofrido, muito sofrido, mas conseguimos essa vitória. Felizmente, o Santos jogou melhor, não só venceu, mas teve uma apresentação melhor. Teve muitas chances, algumas o goleiro deles reserva pegou, outras foram anuladas por impedimentos milimétricos, mas a verdade é que o Santos conseguiu esses 3 pontos absolutamente fundamentais, até porque os outros times venceram também, alguns times que estavam próximos da zona do rebaixamento, que estavam abaixo do Santos venceram, então o Santos precisava crucialmente dessa vitória, conseguiu, e se aproxima da Inter de Limeira, só que a Inter de Limeira ainda tem um jogo a menos que o Santos, vai disputar ainda a 7ª partida, então não dá para almejar muito essa classificação ainda, até porque domingo tem clássico, um clássico fora de casa, a chance de Santos vencer é muito pequena, mas pelo menos vencemos hoje e é o que importa neste momento. Então vamos falar dessa vitória. Santos 1, São Bento 0, foi sofrido, foi chorado, mas o Santos conseguiu esses 3 pontos. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito. Chegamos nos 1.000 inscritos. Muito obrigado a todos e a cada um de vocês. E agora rumo ao 2.000. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força, dá essa ajuda. E no mais, compartilhe, deixa o like. E comente aí a sua impressão desse Santos, que entrou em campo bem melhor, mas pressionado por outros resultados. O São Paulo, por exemplo, estava vencendo o Bragantino, que é do nosso grupo, acabou tomando a virada. O Ituano, que estava atrás da gente na tabela de classificação, conseguiu uma vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa. E o Guarani, que também estava bem atrás da gente, conseguiu virar em cima da Portuguesa. Então o Santos entrou em campo relativamente pressionado, porque todos esses times que estavam abaixo foram subindo, assim. Do jeito que tá a tabela, a Ferroviária e a Portuguesa acabam se distanciando um pouco mais, né? São os dois times na rabeira da tabela com 4 pontos. O Santos que chegou a 9, então dá uma boa respirada e se aproxima da Inter de Limeira. Falando então diretamente do jogo, Santos que foi a campo com o João Paulo, felizmente. Estávamos aqui com o palpite que talvez fosse o Vladimir, mas João Paulo titular. Bauerman e Maicon, como a gente comentou. Eu acreditava que o Odair não ia tentar Messias e Michael de novo. Bauerman e Michael, que até foram bem. Pouco exigidos, é verdade. Deram suas pichotadas, é verdade, mas no geral seguros. Lucas Pires e João Lucas, como esperado. Sandri, Dodi e Ivonei surgindo aí nesse meio de campo. Ângelo voltando a ser titular. Mendonça e Marcos Leonardo. Foi um Santos que começou pressionando o São Bento. Um São Bento que, inclusive, teve um início de jogo com uma postura bastante recuada. Achei relativamente curioso isso, porque os times estavam adotando posturas muito ofensivas com o Santos, e o São Bento acabou recuando e deu espaço para o Santos jogar. Então, essa que é a grande questão, na verdade, né? Não sei se o Santos melhorou porque treinou bem, melhorou porque o Odair Helma consertou falhas, melhorou porque evoluiu, ou melhorou porque o São Bento deu mais espaço e ofereceu menos resistência, digamos assim. São Bento muito recuado, jogando inclusive capitaneados pelo Bruno Aguiar, o nosso ex-jogador de boas lembranças no Santos, um zagueiro que eu gosto muito. Logo no começo, assim, com 13 minutos, até me lembrou um pouco o que aconteceu contra o Palmeiras. O Ângelo, que nesse jogo ele arriscou mais, ele tentou aquela puxada pro meio a la Marinho, assim, puxar com o pé esquerdo pro meio em direção ao gol, assim, e chutar. Deu um chute que o goleiro deles defendeu. Não sei se ele caiu estranho, mas acabou sendo substituído. Entrou o Edson Marden, que jogou muito bem, acabou fazendo defesas importantes e que segurou o 0-0 por muito mais tempo e aumentando aquela tensão no Santos. Com 22 minutos
o João Lucas e o Sandri já tinham tomado amarelo em lances que eles foram imprudentes, para dizer o mínimo. Mas o Santos seguiu pressionando, conseguiu marcar um gol, acabou anulado por impedimento. Foi uma jogada que o Michael partiu, assim, acho que foi, não sei quem lançou a bola, se foi o Sandri, não tenho certeza, ou se foi o Ângelo que puxou, de qualquer forma. O Michael ajeitou, cabeceou, o goleiro defendeu, e o Marcos Leonardo completou pro gol, mas o Michael tava, tipo, um braço na frente, eu não sei se o braço conta, ele tava talvez um pouco do ombro, e é aquilo, né? Contra o Santos, nunca dão esses lances. Contra o Santos sempre dão esses lances, a favor do Santos nunca dão. Então o Santos foi pro intervalo com 0-0. De novo, o Santos não conseguiu marcar um gol no primeiro tempo e sair ganhando. Mas pelo menos no segundo tempo não tomou um gol antes de conseguir marcar o seu primeiro gol. Voltou sem substituições. E aí, já aos 20 minutos, saíram o Ivonei e o Mendonça. Quando o Mendonça saiu, já tinha mais um gol anulado, se eu não estou enganado. Do próprio Mendonça, então tinha, em que ele também estava milímetros impedido. Mas um pouco depois desse lance, um pouco antes dele sair, o Mendonça perdeu um gol, mas um gol assim que na fase do Santos não dá para perder. Ele apareceu livre, absolutamente livre, só com o goleiro. O goleiro nem estava na frente. Se ele chuta um pouquinho mais forte, entrava. Se ele chuta um pouquinho mais pro canto, entrava. Se ele chuta um pouco mais alto, entrava. Ele chutou de um jeito que foi fraca, rasteira e que o goleiro conseguiu se recuperar, fazer a defesa. Aí ele foi substituído. A Santos TV comentou que teve uma manifestação da torcida, até não achei muito não. Entraram então Lucas Braga e Pirani, saindo Mendonça e Ivonei. Lucas Braga tomou um amarelo por falta. E aí, quando o Lucas Braga tomou esse amarelo, entraram o Raniel e o Lucas Barbosa no lugar de Sandri e Ângelo. E assim seguiu o jogo muito tenso. O Natan entrou. Eu até achei que o Natan entrou bem, inclusive. E aí aos 40, 35. 35 não pode ser. Não, 40. Aos 40 do segundo tempo, o Lucas Pires consegue puxar a bola na ponta da área em direção à linha de fundo, cruza e o Lucas Barbosa completa de cabeça e finalmente essa bola entra. Pela primeira vez nesse Campeonato Paulista, 7 jogos de Campeonato Paulista, o Santos fica à frente do placar. O Santos nunca tinha estado à frente do placar desde do Mirassol, né? Desde aqueles últimos minutos do final do jogo do Mirassol, já que o gol do Lucas Braga foi nos acréscimos. Desde aqueles últimos minutos contra o Mirassol, o Santos não ficava à frente do placar. E foi a primeira vez que o Santos marcou o gol e saiu na frente no placar nesse Campeonato Paulista. Então foi um gol assim de muito êxtase. O Marcos Leonardo comemorou muito. Enfim, tenso. E aí tivemos que aguentar mais 6 minutos de acréscimo depois dos 45. Então o Santos esteve na frente aí por 11 minutos até, enfim, a sonhada vitória. Eu, de verdade, não sei se esse time evoluiu tanto assim ou se o São Bento acabou adotando uma postura que acabou encaixando melhor. Porque eu sei que o Santos jogou melhor nesse jogo, tanto que teve 73% de posse de bola, segundo o SofaScore, contra 27% do São Bento, então uma grande posse de bola. 22 finalizações, 7 no gol e exigindo boas defesas. O Edson Marden fez boas defesas, teve outros lances que ele conseguiu salvar o time, mas o Santos finalmente conseguiu sair com uma vitória depois de 5 jogos sem vencer. Aliviante. Como eu havia dito, com essa vitória o Santos chega a 9 pontos, passa o Botafogo de Ribeirão Preto, que perdeu para o Ituano. Fica um ponto atrás da Inter de Limeira, que vai enfrentar o Palmeiras, então a chance da Inter de Limeira é relativamente pequena de pontuar. E 4 pontos atrás do Bragantino. Então, se você for olhar para a parte de cima da tabela, esses são os nossos adversários em busca de uma importantíssima classificação. E aí, para a parte de baixo da tabela, a Portuguesa e a Ferroviária ficam um pouco mais distantes com 4 pontos. E o Santos segue na frente de Ituano, de Guarani
e de Botafogo de Ribeirão Preto e do Mirassol, que são os times que venceram. Não o Botafogo, não o Botafogo o Santos passou, mas todos os outros times venceram, estavam atrás do Santos e seguem atrás do Santos porque conseguimos essa vitória absolutamente fundamental. Como vocês bem sabem, o Santos volta a campo no domingo, 7 horas da noite, contra o São Paulo no Morumbi, um jogo absolutamente difícil, mas que talvez com uma vitória o Santos consiga um pouquinho mais de moral. E aí, daí eu não sei se os novos contratados vão poder jogar, e se puderem, não sei se vão ser de grande ajuda, assim, afinal de contas, estou falando de Lucas Lima, né? Mas, quem sabe, seja já um efeito dessa vitória e de uma mudança de áreas desse Santos. Vou falar rapidamente aqui de cada jogador. João Paulo foi bem, ainda teve que fazer uma defesa no final, um lance que o Santos acabou recuando e vacilando nos últimos minutos do acréscimo. E aí o João Paulo conseguiu fazer uma defesa que depois o Dodi salvou. Então, importante ter o João Paulo de volta. Eu arrisco dizer que com o Vladimir esse jogo teria dado empate. O Santos ia ter inventado um jeito de tomar um gol. O João Lucas eu achei que tomou um amarelo muito besta no começo e ele acabou sendo menos eficiente na defesa, porque você acaba tendo que segurar um pouquinho mais. O Lucas Pires ganha pontos porque acertou o cruzamento, mas antes disso ele estava errando bastante também. Ele sempre acerta um chapéu no jogo, aparentemente. Mas não achei que ele foi tão bem assim. Até fazer um cruzamento maravilhoso, então 3 pontos aí vai na conta dele também. Byron e Maicon, como eu disse, eles foram um pouco exigidos, eu achei. De novo, deram umas pichotadas. Teve uma que o Maicon tenta chutar pra frente e vai para trás, uma canelada horrível. O Bauerman deu até chapéu hoje, enfim. Achei que o São Bento acabou não exigindo tanto. No começo do segundo tempo, o São Bento até avançou um pouco mais. Acabou dando um pouquinho mais de espaço e daí eles acabaram recuando. Mas eu não acho que tenha sido assim tão agudo. Verdade que eles tiveram algumas chances, então talvez você possa colocar que houve espaço na defesa do Santos, mas faltou ali um pouquinho de qualidade, né? Sabemos bem como é que é isso. Dodge foi muito bem, eu achei que ele fez um jogo bom, conseguiu subir bem, ajudou muito no desarme, salvou uma bola no final, bom jogo do Dodge. Um pouco melhor que o Sandri, mas eu gostei do jogo do Sandri também, achei que ele tentou aparecer, tentou ajudar na marcação, tentou subir com a bola, gostei. O Ivonei talvez tenha faltado, assim, ele teve momentos de lucidez em campo, mas não sei se é questão de voltar para o profissional. Faltou um pouco de presença dele, não sei se mais próximo da área, não sei se essa é a posição que ele gosta mesmo, não dá para cravar ainda nada. Acho que foi uma volta ok do Ivonei. Eu gostei do Mendonça, apesar dos gols que ele perdeu, eu achei que ele se movimentou, achei que ele brigou. É que não pode perder um gol daqueles, eu ainda não acredito naquele gol que ele perdeu. Podia ter feito tanta coisa. E aí fica marcado, né? O atacante fica marcado por esse tipo de lance. O Ângelo bem participativo, tentou jogadas. Eu achei que hoje talvez se pudesse criticar ele, chamar ele de fominha, talvez ok, assim, né? Eu achei que ele podia ter, teve lance que ele podia ter passado mais. E o Marcos Leonardo também teve um lance que ele finalizou, ele deu uma chapa para fora. Se ele passa pro Mendonça, o Mendonça ia estar mais ou menos na mesma posição que ele marcou o gol anulado, só que ele estaria em posição legal. Então, o Marcos Leonardo não estava nos seus dias mais felizes. Não que a bola tenha chegado muito para ele, mas foi um jogo em que funcionou melhor. Achei que ele até saiu um pouco da área para ajudar. Eu não vou criticar assim super o Marcos Leonardo. Natan entrou ok, acho que ele deu uma correria no final do jogo que foi interessante. Tentou alguns cruzamentos, mas não conseguiu acertar os dribles. E aí, como ele entrou e o Ângelo já tinha saído, eu acho que faltou um pouquinho dessa troca de passes. O Pirani e o Lucas Braga, que entraram antes, inclusive. O Pirani, eu achei que ele brigou. Eu vou dar essa pro Pirani. Eu acho que ele brigou, acho que ele lutou. Faltou, não sei se ritmo de jogo, não sei se talento, não sei se confiança, não sei o que falta exatamente no Pirani. Mas eu achei que ele pelo menos se esforçou e era uma coisa que faltava muito nele antes. O Lucas Braga sempre se esforça, não tem muito o que falar. Acabou cavando mais faltas do que efetivamente chegando na frente. E o Lucas Barbosa e Raniel, eu vou fazer aqui um comentário que eu achei muito interessante. Eu tava ouvindo a Sans TV, o Rodrigão tava comentando.
A hora que o Odair tirou o Sandri e o Ângelo, e entraram o Lucas Barbosa e o Raniel, o Rodrigão falou, não, porque agora o Odair tá colocando um meia e um cara para puxar a bola pro ataque. Eu pensei assim, não, eu não sei quem que é quem. Assim, o Lucas Barbosa não é meio, o Raniel não é meio. O Lucas Barbosa normalmente sobe pro ataque e o Raniel também sobe pro ataque. O Raniel é centroavante. Achei curioso esse comentário, assim, não concordei muito. Dá um pouco da noção do elenco do Santos. Mas o Lucas Barbosa, de novo, aparece aí como o talismã, né? Fazendo esses gols que definem vitórias pro Santos, como ele fez contra o La Calera, né? Que é o jogo mais famoso. Fez também contra o Atlético Goianiense no final do ano passado. Então, hoje, de novo, Lucas Barbosa, com uma cabeçada, garante 3 pontos para o Santos. 3 pontos absolutamente cruciais para seguirmos vivos nesse Campeonato Paulista. Então, bom, mas o Raniel acabou não aparecendo de novo também. Também ficou lá na frente, tomou umas faltas, não aconteceu mais nada e fim da história do Raniel aqui neste jogo. Então, como eu disse, Santos 9 pontos, fica esperando o resultado da Inter de Limeira para ver se afasta mais ou não. E agora, domingo, volta a campo, jogo bastante complicado contra o São Paulo, um clássico, mas quem sabe com essa vitória, com os novos contratados, o Santos consiga aí uma mudança de chave efetivamente, consiga uma reação, consiga subir nessa tabela para pelo menos conseguir essa classificação e ir para um mata-mata de Paulista, coisa que a gente não faz há 2 anos, e não chegue na última rodada ameaçado pelo rebaixamento. É o mínimo que nós esperamos. Não é que vai acontecer, não tá fácil assim ser santista, mas poderia acontecer, não ficaríamos nada chateados se isso acontecesse. E torcemos agora para que o Santos seja mais uma vez um time competitivo, demonstre resistência, resiliência, organização tática e consiga neutralizar esse São Paulo em pleno Morumbi. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Chegamos nos 1000. Obrigado a todos e a cada um de vocês. No mais, se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar até os 2000 e mais pra frente. Deixe o seu like, compartilhe e comente aí o que você achou desta apresentação do Santos Futebol Clube, que agora terá novos jogadores para montar o time para as próximas rodadas. Que venham melhores jogos, que venham mais vitórias. Obrigado a todos. Pra cima deles. Abraço.